também corregedor no período de 27 de dezembro de 84 a 15 de abril de 87. Muitos dos senhores devem olhar e falar, puxa, ele ainda está vivo. Sim, estou vivo. Pois bem, era delegado-geral de polícia, meu grande amigo Abrão Kifuri. Passei com ele e com relação aos problemas penitenciários, que eu também fui corregedor de polícia, em tempo que as carceragens eram lotadas, 2 ou 3 rebeliões por noite. Trabalhei muito com o saudoso doutor Jorge Miguel. São duas pessoas que eu me refiro sempre e com muito carinho. E quando eu cheguei ao departamento de inquéritos, estava lá um coronel PM, e que eu logo perguntei o que ele estava fazendo ali num departamento de polícia judiciária. Como ele não sabia bem o que responder, eu imediatamente o dispensei e pedi para que o doutor Kifuri me indicasse 2 delegados que foram para lá. Um foi exatamente na área de inteligência, que foi o doutor Macilon Bernardes, e que introduziu o tema inteligência dentro da polícia judiciária em trabalhos coordenados, porque corregedoria de polícia judiciária, dizem os administrativistas franceses, não existe relação de subordinação, mas de atividade coordenada. E ele lá esteve para a parte de inteligência. E o outro foi o doutor Everardo Tanganelli. Trabalhos foram realizados, principalmente no ponto da valorização da polícia judiciária. O que é tarefa, e a doutora Ivana fez isso muito bem, que é tarefa de todo o corregedor. O corregedor não está lá para punir ou para ficar vendo pelo em ovo, mas sim para valorizar, e valorizar os bons. Naquela época, os sequestros estavam em alta, roubos a bancos, furtos e roubos por empregadas domésticas e carceragens superlotadas. Graças ao trabalho, foi obtido sucesso nessas coordenações, com decretações de prisões preventivas, porque eram necessárias, e por um trabalho super coordenado, e um trabalho exitoso. Só para os senhores terem ideia, e ainda não estou contando o tempo, estou no agradecimento. Certa vez, o Corregedor-Geral de Justiça me chamou, preocupadíssimo, que autos de falências fraudulentas, e ali tinha, vou dizer, de lojas que não... Mapping, Pirani e tantas outras, os autos de todas tinham desaparecidos. O modus operandi, ia um estagiário com petições para todas as varas cíveis onde tramitavam as falências, pedindo vista dos autos para o advogado, que ele acabava de ser constituído no processo. Se juntava a procuração falsa, e um dia depois passava o advogado e ia retirando todos os autos. Sumiram todos os processos, num tempo de processos físicos, não? Todos. Em quanto tempo os senhores acham que a Polícia Civil descobriu o autor, fez a apreensão de todos os autos, sem qualquer prejuízo para a justiça em termos de desaparecimento? Pode dizer. O que os senhores acham?
quanto tempo? Meses? Anos? 24 horas? E que tal reduzir a 2 horas? 2 horas. Eu liguei à época para o doutor Abrão Kifuri e ele me disse, olha, em 10 minutos estará aí no seu gabinete o nosso maior especialista e que conhece todos os estelionatários do estado de São Paulo e o modus operandi. E conhece todos do Rio de Janeiro também. Tá bom. E chega ao meu gabinete o falecido, saudoso doutor Expedito Marques. Ele olhou as petições requerendo vista dos autos e juntada de procuração e disse imediatamente o nome do estelionatário. Ele falou, isto aqui é obra do estelionatário que se chama Orlando Razia, ou Orlando Razia. Existem maneirismos, naquele tempo era tudo datilografado em máquina, por exemplo, S. Paulo, vírgula, tal data, não existe S. Paulo, ponto, uma série de maneirismos e despaços de máquina. E ele me disse, se os senhores pedir agora um mandado de prisão, eu vou no escritório dele e aprendo tudo, inclusive a máquina, para depois dar o corpo de delito. E assim foi feito. 2 horas. O que eu quero com essa lembrança é, e o pior é que no tribunal, e eu me penitencio porque eu não disse nada a respeito, eles acharam que eu era o máximo, tá? E eu não disse que não, evidentemente disse do trabalho do delegado, mas foi um alívio geral no tribunal, isso não chegou à imprensa, a não ser em 2 artigos, do jornalista Percival de Souza, à época, no Jornal da Tarde. Então, eu tenho muita gratidão à Polícia Judiciária e sei da importância, mais do que muita gente, mas diante do trabalho que foi realizado, dessa fase que antecipa, é muito fácil se denunciar, apresentar uma denúncia em ação penal pública, quando está tudo mastigado. Tudo pronto, a tipificação clara como a luz solar. Muito obrigado, doutor Gustavo. Senhores, eu vou fazer uma introdução e vou convidá-los para 2 viagens. Vamos pegar aí o túnel do tempo e vamos dar uma parada no ano 500 antes de Cristo. E vamos dar uma parada na China, a essa época, onde foi escrito o seguinte, e eu coloco entre aspas, o que permite o soberano esclarecido? O que permite o soberano esclarecido vencer e obter coisas fora do alcance dos homens comuns são as informações oportunas. 500 a.C. Prossegue o texto. Somente o governante esclarecido empregará os melhores talentos para fim de inteligência, e assim ele obterá grandes resultados. Estamos a falar, portanto, de um tema que não é novo. Estamos a falar de inteligência, e se os senhores tiverem curiosidade de saber quem escreveu isso, basta parar numa banca de jornais e pegar a obra de um chinês que se chama A Arte da Guerra. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Veja que tudo é colocado como inteligência de Estado, em proveito do Estado, que à época soberano Estado
eram a mesma coisa, mas agora não é mais. Portanto, a inteligência policial, que é diferente da inteligência voltada à conservação do Estado, que é feita hoje pela Agência Brasileira de Inteligência, é completamente diferente da inteligência da Polícia Judiciária, que aqui entra no espectro de informações e vai melhorar a sua atividade de contraste à criminalidade pela busca da autoria, da materialidade. E, em momentos atuais, pelo contraste à criminalidade organizada. Pois bem, a contrastar criminalidade organizada, não estamos mais a falar em meras quadrilhas e bandos. Estamos a falar em organizações que têm controle de território, que pode ser um bairro, pode ser um morro, pode ser um presídio, que tem controle social, o controle sobre as pessoas do território dominado, onde existe uma verdadeira secessão do Estado Nacional. Essas pessoas, usando uma expressão de um escritor italiano, me refiro a Leonardo Sciascia, tendo em vista a ausência do Estado, elas passam a ser solidárias pelo medo. Essas organizações difundem o medo, fazem, como disse o próprio Sciascia, vítimas comuns e cadáveres excelentes, como juízes, delegados, promotores. Então, estamos a tratar de uma outra espécie de criminalidade. Criminalidade que influencia em eleições, como ocorreu, por exemplo, com a Sicília, que elegeu o Partido Democrático, a democracia cristã, em várias oportunidades. E o primeiro-ministro que surgia foi 6 vezes primeiro-ministro e foi condenado definitivamente por associação à máfia, me refiro a Giulio Andreotti, que não foi preso pela prescrição. Estou falando de organizações com as quais jamais podemos fazer acordo, transacionar. Jamais. Jamais podemos entregar parte de territórios. Isso é inconstitucional e, evidentemente, ilegítimo e, portanto, também é ilegal. Há 3 semanas atrás, em Palermo, vários ex-representantes, agentes do Estado, agentes com patente altíssima na Polícia Militar de lá, condenados por, aspas, tratativas com a máfia. E da sentença consta que o crime organizado, fortalecido, o seu chefe, à época, Totò Riina, determinou, não satisfeito só com a morte do juiz Falcone, mas disse em reunião da cúpula da Cosa Nostra siciliana que o Estado estava tão fraco, tinha jogado a toalha, que eles iam matar mais um juiz, que foi o juiz Paulo Borsellino, morto 55 dias depois de Falcone. Não se faz tratativa com o crime organizado. Não vejo o governador Alckmin aqui, infelizmente. Senhores, nessa viagem pelo túnel do tempo, eu gostaria de dar uma parada no estado norte-americano da Virgínia.
numa cidadezinha próxima a Quantico, no condado de Stafford. Lá está a academia do FBI, que é o coração investigativo. Ali saem os grandes investigadores. Nos seus laboratórios se ensina como tratar de inteligência, como se infiltrar, dentre outras coisas. Nos jardins, os senhores encontram um busto. Não é pouca coisa. Ainda mais se tratando de um não norte-americano. Lá está o busto do juiz Giovanni Falcone, que foi dinamitado pela máfia em maio de 92. Giovanni Falcone tem os seus restos, hoje, no panteão dos heróis da Itália. Os sicilianos ficam na igreja de San Domenico Maggiore, em Palermo. Herói, por quê? Era um homem de Estado, um magistrado. E por que eu toco nele? Pelo legado que ele nos deixou. Primeiro ponto, de enfrentamento ao crime organizado, de contraste às organizações criminosas, de matriz mafiosa e de matriz pré-mafiosa. Matriz pré-mafiosa, que tem controle de território, controle social, difunde o medo. E tem transnacionalidade. Matriz mafiosa, e se a gente tirar a transnacionalidade, ficar com controle de território, controle social e difusão do medo, nós estamos no campo das pré-máfias. E campo de pré-máfia é campo de PCC. É campo de Comando Vermelho, de Amigo dos Amigos. São organizações pré-mafiosas. Muitas, como o PCC, atuam já em vários estados. Aquela meia dúzia que se reuniu para formar o PCC, meia dúzia, e que o governo de São Paulo foi incapaz de reprimir. Hoje são 30 mil a 40 mil. Estão em vários estados. E essa organização não é transnacional, mas é transfronteiriça, porque já está no Paraguai, na Bolívia, e se tem notícia também do Peru. Pois bem, cooperação internacional é fundamental. E fundamental num país como o nosso, onde a coca é andina. A folha de coca é andina. Da folha de coca, sem insumos químicos, não sai o cloridrato de cocaína. O Brasil é a maior indústria química da América Latina, sem fiscalização, sem controle. E muitos candidatos e governantes dizem, vamos cuidar das fronteiras. O que existe é uma dupla via, um dópio binário, onde vem o cloridrato e vão os insumos. A cooperação fundamental, como dizia o Falcone, é fundamental. E reconheceu isso a Convenção das Nações Unidas de Palermo, que é de dezembro de 2000. Sem cooperação internacional, não há qualquer possibilidade de se reprimir, de se enfrentar o crime transnacional, que hoje é reticular, conforme se concluiu com a própria convenção. Ele atua em rede, oferecendo, bastando plugar, armas, drogas e munições, que
que são importantíssimas. Para os senhores terem ideia de hoje, da criminalidade no ponto transnacional, por um trabalho das Nações Unidas, que eu tive a felicidade de participar, quando secretário nacional, houve um consenso muito difícil de ser conseguido, mas houve. E nós temos hoje, num tempo que a gente ouvia falar naquela obra do Jean Ziegler, que foi best-seller no mundo inteiro, A Suíça Lava Mais Branco, é a obra dele, um sociólogo. A Suíça não lava mais branco. Por esse concerto internacional, costurado pelas Nações Unidas, hoje, todos os Estados-membros da ONU, todos, fornecem informações sobre terrorismo, tráfico de drogas e corrupção. Se os senhores verificarem a trajetória do Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, ele esteve no Congresso Nacional, preso preventivamente, para dizer que não tinha dinheiro no exterior e que estava injustamente custodiado, preso preventivamente. 5 dias depois, não se sabe como, a Suíça, certamente pelos canais diplomáticos, a Suíça envia ao Brasil todas as 5 contas correntes que ele tinha na Suíça. Isso caiu, aspas, no colo do procurador Janot. Vejam a importância, senhores, da cooperação internacional. Agora, num Estado federado, como é que a gente consegue isso? Como é que o delegado de Polícia Civil vai buscar a cooperação internacional sem ter que passar por Brasília? Na União Europeia, e isso foi muito interessante, existe o chamado agente de coligação ou de coligamento, em 2 níveis, ou é um magistrado ou é um policial. Esse agente vai ao país, apresenta os fatos e obtém as informações. Essa é uma figura nova, tem 3 anos e de sucesso absoluto. Quando a Itália monta o Alto Comissariado Anticorrupção, se cria, por lei, a figura da coligação, que trata de terrorismo, de máfia, de criminalidade organizada. Nós estamos tão mal organizados em São Paulo, que muitas vezes a polícia do Estado ou as polícias estaduais não conseguem estabelecer essas ligações. E para essas ligações, a necessidade de um oficial de coligação. Um magistrado, que terá no sistema brasileiro um magistrado do Ministério Público e, evidentemente, um delegado de polícia. Vamos ver se o Sérgio Moro descobre isso. E faça um projeto de lei, aproveitar os estados, inclusive. Isso tem importância, a cooperação internacional, num ponto, e eu volto ao Giovanni Falcone, que dizia, cooperação internacional, número 1. Número 2, desfalcar a economia movimentada pela criminalidade organizada. E Falcone me disse uma vez, ninguém consegue prosperar numa lojinha
de venda de botões num armarinho se não tiver lucro. E se desfalcar o lucro, acabar com o lucro, falir a organização, é evidentemente melhor do que fez a Itália com muitos erros de mandar o exército para a Sicília. O crime organizado submergia o Estado pelo exército, saía porque não via mais necessidade e voltava tudo igual. Crime organizado, dizia Falcone numa lição, ainda hoje válida e referendada pela Convenção de Palermo, se combate desfalcando, falindo a sua economia. E isso é de uma evidência, é um ovo de Colombo. E está aí o PCC, que ainda não é máfia, com poder corruptor, que ainda não é transnacional, é só transfronteiriço. Lembrando que o juiz Sérgio Moro, ainda juiz, uma das exigências que ele fez foi ter ao seu lado o COAF, que é uma agência de inteligência financeira. O COAF tem informações de inteligência, mercado do ouro, mercado de artes e outras pedras preciosas, factoring, imóveis e dever de vigilância dos bancos. Qual é a cooperação do COAF com as polícias judiciárias estaduais? Mínima. Para isso, a necessidade de se buscar sinergias e ter uma polícia civil do Estado forte e confiável. A polícia judiciária tem muitos mecanismos modernos, mas há necessidade de se investir muito em treinamentos e especializações. Se eu perguntar aos senhores sobre infiltração policial, que foi uma leizinha que eu consegui deixar quando secretário nacional, infiltração policial, infiltração por agentes de inteligência, tendo em vista o terrorismo. Essa infiltração policial por policiais, quando foi feita, e nós fizemos isso em 99, não é mais assim. Hoje, o importante é treinar agentes que saibam oferecer às organizações criminosas lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais em atividades formalmente ilícitas. Como se dá isso? Por especialização. O agente infiltrado normalmente vai na base da organização criminosa. O especialista em lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais já vai com o chefe. Isso está sendo feito com muito sucesso no combate da 'Ndrangheta calabresa, que hoje é a máfia mais potente financeiramente da Itália. Para os senhores terem ideia, a 'Ndrangheta lavou dinheiro na Bolsa de Frankfurt e criou uma rede de restaurantes chamado Da Bruno em toda a Alemanha. Bom, me falta um minuto. Eu gostaria de voltar a Falcone para falar com os senhores do seu teorema, onde cada ato de investigação é como se fosse um mosaico, tem um ponto importantíssimo. Dali se pode descobrir outras coisas e se desvendar esse quebra-cabeça. Mas eu gostaria só de anunciar, que ia falar de um por um, mas dizia o Falcone que sem remuneração digna não há qualquer possibilidade de se poder contar
com agentes de polícia judiciária. Os governantes não percebem que é o policial, os agentes, o delegado e seus agentes que vão para as ruas, que vão investigar, que correm risco. Dizia Falcone, sem um fundo de vítimas não há qualquer possibilidade, sem garantia de uma pensão até 70 anos de vida para a família do falecido, quer dizer, uma pensão integral, não há qualquer chance de se falar em valorização do trabalho do policial. Bom, meu tempo acabou. Eu gostaria que ficasse a ideia da Polícia Civil de São Paulo ter um observatório, que me parece fundamental. Eu poderia detalhar, mas o tempo acabou e eu termino lembrando do Tomás de Lampedusa na sua obra Il Gattopardo, onde ele disse que muita gente quer ser o sal da terra. E se a gente pegar um dos sermões de Vieira, ele vai falar sobre o sal que não salga mais. A Polícia Civil de São Paulo ainda é um sal, não é algo insosso. Há necessidade de se reagir. O senhor aguarda um minutinho aqui no palco para a gente, por favor.